Olá, meu irmão, seja bem-vindo a mais um Sementes de Fé e temos uma palavra aqui para o seu coração hoje. Gostaria de ler João 5, do versículo 1 ao 9. E apesar de ser uma leitura um pouco longa, que você preste atenção, porque nós vamos trabalhar rapidamente esse texto para hoje. Diz assim: algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Bom, nessa passagem Jesus faz um milagre maravilhoso nesse tanque de Betesda, né? E é muito interessante essa conversa que nós vemos entre Jesus e este homem que não tem o nome citado. Jesus chega e imagina uma multidão de enfermos, de pessoas precisando de cura, e Jesus encontra aquele homem no meio daquela situação, vai até ele e pergunta: você quer ser curado? É engraçado que essa pergunta é um tanto quanto óbvia, né? O homem estava há 38 anos buscando a cura dele. E Jesus sabia, né? Jesus não pergunta por não saber. No versículo 6 fala que Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há tanto tempo. Jesus conhecia aquele homem, a história daquele homem, e com certeza sabia a resposta óbvia para essa pergunta óbvia: você quer ser curado? Mas o interessante é que, por mais que seja óbvia essa pergunta, a resposta desse homem não foi nada óbvia. Ele respondeu: olha, eu não estou conseguindo entrar no tanque, né? Quando pensamos nessa pergunta, você quer ser curado? A resposta de alguém que quer ser curado é sim, eu quero. Uma palavra bastava para responder. Mas a resposta desse homem foi uma queixa, foi uma reclamação, né, dizendo: eu não consigo entrar no tanque. É como se o homem dissesse: olha, Jesus, eu tenho um plano aqui. Eu tenho um plano que vai dar certo. Se eu conseguir cumprir, eu vou ser curado. Já que a gente está falando de cura, né? Falou de cura, o homem logo traz o plano que ele tinha. Eu preciso entrar nesse tanque. Assim que as águas forem agitadas, eu vou entrar e eu vou ser curado. Então Jesus faz uma pergunta e o homem começa imediatamente a falar a respeito do plano que ele tinha para alcançar esta cura que Jesus estava propondo neste momento. Mas o interessante é que nesta pergunta, em momento algum, Jesus sequer cita o tanque. Jesus não está falando do tanque. Jesus não está muito interessado, digamos assim, nos planos dele, né? Esse plano que ele tinha para ser curado. Jesus simplesmente quer saber: você quer ser curado? Enquanto o homem imaginava que ele dependia desse tanque, ele precisava do tanque para alcançar a cura, para alcançar aquilo, sabe? Ele dependia desse plano que ele já tinha arquitetado. Com todo respeito, Jesus não se importa com o plano dele. Jesus vira e fala: olha, esse plano... Ele não fala, mas é como se dissesse: não precisa desse plano. Deixa esse plano de lado, vamos pensar em outra coisa. Mas é interessante como o homem está agarrado nesse plano. Quando é oferecido a cura, ele recorre: Jesus, não estou conseguindo cumprir meu plano. Olha, eu fiz um plano e eu estou há 38 anos falhando com isso. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Nesse ano, com certeza, você fez muitos planos, assim como eu fiz muitos planos. E pode ser que a maioria desses planos estão sendo frustrados, né? Nós estamos passando por uma pandemia, nós tivemos uma série de surpresas negativas ao longo desse ano. E muitos dos nossos planos foram por água abaixo. E quando Jesus se encontra com um homem que estava tentando realizar um plano e se frustrando,
Jesus não liga para o plano. Jesus não corre, não vai atrás do plano dele. Sabe por quê? Porque Jesus não está preso aos nossos planos. Jesus não depende, olha só, nesta situação, Jesus não dependia do tanque. Jesus não precisava do tanque para fazer uma cura. O que ele tinha preparado era algo muito além, muito maior para realizar. Então, eu gostaria de trazer essa reflexão. Talvez você esteja frustrado, talvez você esteja irritado, porque esse ano você planejou coisas e seria um grande ano, e com as coisas da vida, com a quarentena e tudo que estamos enfrentando, os planos foram frustrados. Sabe, não se achegue diante de Deus simplesmente como este homem, dizendo: meus planos, eu não consigo entrar nesse tanque, eu não quero, eu não consigo realizar, os meus planos estão sendo frustrados. A resposta de Jesus é: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não está apegado a esses planos. Jesus não depende deles. Eu quero que você entenda isso nesse dia. Deus não depende dos planos que você fez para fazer a vontade dele. Por melhor que fossem na sua mente os planos, por mais infalíveis, por mais perfeitos que pareçam na sua cabeça, entenda que Deus não precisa dele. E talvez seja tempo de renunciarmos a esses planos. Se o homem continuasse agarrado nos planos, ele ainda estava lá, tentando entrar naquelas águas quando agitadas. Mas Jesus, com todo respeito, fala: abandone esses planos e vamos seguir o meu. Levanta e anda. Muitas vezes os planos de Jesus são muito mais simples. Ele vai direto àquilo que precisamos. Nós fazemos malabarismos, nós imaginamos, fazemos um monte de esquema e muitas vezes isso falha. E Jesus vira e fala: olha, eu não preciso disso. Eu não sigo script. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Basta uma palavra para trazer existência o que não existe. Então, o que eu quero fechar aqui nesse momento, nessa semente de fé, é exatamente isso. Talvez seja tempo de abrir mão de alguns planos, de algumas coisas que a gente está tão agarrado, mas que Deus sabe fazer de forma tão mais simples, tão melhor para nós. Então não se frustre, não fique desanimado, porque as coisas não estão caminhando como você imaginou. Mas avance e ouça a direção do Espírito Santo, a direção de Deus, para realizar daquilo como Ele planejou. Eu gostaria de terminar lendo 2 versículos que estão em Provérbios 16, que diz assim: ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a resposta certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Provérbios 16, 1 e 2. O homem deve fazer plano? Deve. Foi dada a nós a capacidade de planejar. E a Bíblia traz muitas bases para que nós nos planejemos. Mas nós não podemos ficar agarrados ou frustrados a esses planos quando eles não dão certo. Mas temos que correr para Deus, que Deus não depende de plano. Jesus não depende de tanque, não depende de águas agitadas. Basta a palavra para se realizar aquilo que é bom. Amém? Que Deus te abençoe e guarde essa mensagem no teu coração, em nome de Jesus.